Feliz sábado para todos. Que bom que você veio aqui, apesar dos problemas, né, que nos ronda nesse momento. Mas nós confiamos em Deus e tudo vai dar certo. Amém? Muito bem. Eu vou pregar hoje sobre confiança em Deus. E quando acontecem alguns problemas assim, a gente, realmente esse assunto acaba caindo bem, né? Vamos confiar em Deus. E daqui a pouco a gente resolve esse problema e aparece outro, e a gente confia em Deus. E assim a gente vai indo até Ele chegar e voltar e nos levar para morar com Ele eternamente, e aí os problemas acabam. Essa é a nossa maior esperança, é o que a gente prega aqui, não é verdade? Muito bem, antes de eu pregar, eu gostaria de falar a respeito de um assunto muito importante. A Semana Santa, ela está fazendo, as programações da Semana Santa está fazendo 50 anos esse ano. E essa programação ela vai começar agora, dia 4, vai ser de 4 a 11 de abril, vai ser a Semana Santa, ok? E tem aqui um material que foi preparado com o maior carinho. Tem aqui um panfleto que é para a gente colocar nas caixas de correio, ele é mais simples. Nós temos esse material com a gente aí, ok? Então a gente vai distribuir nas caixas de correio, convidando as pessoas. Depois a gente tem um convite lindo aqui, ó. Convite preparado com todo carinho, que diz assim: amigo, nesse período da Semana Santa estarei orando por você e sua família. Meu desejo é que Deus lhe dê paz, saúde e proteção. Convido você para participar da celebração da Paixão de Cristo, que teremos nos lares e igrejas de 4 a 12 de abril. Muito bem. Aí diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. E aí você vai colocar aqui o nome da pessoa e vai convidar uma pessoa. E vai dizer para ele: olha, eu estou orando por você durante essa Semana Santa. E você é convidado a estar nas nossas programações. Ok? Então esses convites também estão conosco. E agora, tem aqui uns estudos para a Semana Santa, que eles vão ser usados, esses estudos aqui, eles vão ser usados durante toda a semana, nos pequenos grupos, nas casas que estarão abertas e onde funcionam os pequenos grupos. Tem 9 temas aqui para serem tratados nessa semana. Muito bem. O que acontece? Eu gostaria de saber, e de até chamar aqui na frente, quem é que já tem um pequeno grupo funcionando já e quer receber esse material agora? Faz favor, vem aqui. Tem mais alguém, além do meu irmão querido ali, que já tem algum pequeno grupo funcionando? Muito bem. Então, só espera um pouquinho aqui, por gentileza. E agora eu queria desafiar alguém aqui que não tem um pequeno grupo. E eu tenho 3 estudos desse. Eu gostaria de convidar alguém que está disposto a abrir a sua casa durante a Semana Santa para estudar esses assuntos aqui com alguém que você conhece, com um vizinho, com um parente, com alguém que você tem no coração que precisa ser alcançado por Jesus. E aí, o que vai acontecer? Se você, no seu coração, pensa assim: não, eu não vou pegar esse estudo, porque eu não levo jeito, eu não tenho jeito para ensinar, ou coisa parecida, não tem problema. Se você se dispor a abrir a sua casa, olha, Deus já vai ficar muito feliz com isso, e a gente vai arrumar alguém que tenha, de repente, um pouquinho mais de conhecimento, já que você está alegando que não leva jeito para ensinar e tal, a gente arruma alguém para ir lá. Olha, eu tenho 2 pessoas, eu tenho 1 pessoa, eu tenho 3 pessoas que eu vou reunir na minha casa durante a Semana Santa. Você pega esse livreto pela fé, né? E nós vamos convocar alguém que vá dar esse estudo lá na sua casa. Ah, Joaci, mas é o seguinte, eu não tenho ninguém para convidar. Quer pegar pela fé? Pega um livreto desse e fala assim: eu não tenho ninguém agora que eu me lembre, mas eu vou levar esse estudo, vou orar a Deus e Deus vai colocar no meu coração quem eu devo convidar para essa semana. E aí nós vamos estar orando também por vocês que estão aceitando esse desafio, para que tudo aconteça de maneira muito extraordinária e que Deus seja contigo. E que aí o que vai acontecer? Esses pequenos grupos que estarão funcionando vão vir depois no final na nossa programação aqui, todos esses pequenos grupos, e pretendemos ter batismos, e essa semana vai ser muito maravilhosa. Amém? Tem aqui um jovem corajoso aqui, ó. Nós vamos estar orando por ele. Tem mais 2 livretos. Eu não gostaria de levar esses 2 livretos comigo, não. Não é difícil. É só você, mais uma irmã querida ali, e tem mais uma aqui. Pronto, já entreguei os 4. Mas tem mais lá dentro, viu?
Se alguém se manifestar, fica aqui que nós vamos fazer uma oração por vocês. Se alguém se manifestar, a gente tem, e se acabar o que tiver lá dentro, a gente arruma mais. Vai até lá na associação e pega mais, amém? Mas nós vamos ter vários pequenos grupos, então, funcionando durante essa Semana Santa, e a gente vai preparando e vai convidando eles para vir aqui na igreja, nos eventos que vai acontecer, no final, ok? Maravilha. Vamos orar por esses abençoados aqui, né, que aceitaram esse desafio e que Deus seja com eles? Então, levante a sua mão para eles aqui, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós entramos no trono da Tua graça e te agradecemos por esses irmãos que já têm pequeno grupo funcionando e aqueles que pretendem, Pai querido, estar com algum pequeno grupo funcionando durante a Semana Santa. Que o Senhor esteja capacitando a cada um, que o Senhor esteja dando discernimento e sabedoria, Pai querido, para poder fazer esta missão. E eu tenho certeza que o Senhor vai capacitar eles, em nome de Jesus, e que vai ser uma bênção esses pequenos grupos funcionando durante essa semana. E no final da Semana Santa, nós vamos colher frutos excelentes, Pai querido, que vão ser pessoas que vão ser impactadas pela Tua palavra e vão conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado e ser com eles, Pai querido, a partir desse momento, e nós vamos continuar orando por eles durante toda essa semana e até a Semana Santa. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Obrigado e Deus abençoe a vocês grandiosamente, amém? Ô Dina, se você puder anotar o nome dos grupos, quantos grupos então a gente vai ter aberto, maravilha, tá bom? Muito bem, dito isso, nós vamos então para a pregação. Muito bem, nós vamos pregar a palavra de Deus, vamos orar, assim como a gente está, pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença mais uma vez, mas agora para pedir que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, nos use como instrumento do Senhor nesta manhã, para que nós possamos falar não de nós mesmos, mas inspirados por Ti, e que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, dessa forma, possa atingir o coração de cada um que está aqui nesta manhã, satisfazendo as suas necessidades, Pai querido, os seus anseios. Em nome de Jesus, que após esta pregação, nós possamos sair daqui mais confiantes no Senhor, e sabendo que o Senhor está no controle de tudo, e crendo nisso, em nome de Jesus. Muito obrigado, então, e esteja com todos que estão aqui nesta manhã. Muito obrigado e graças a Deus. Amém. Muito bem, antes de eu ler o texto principal da minha pregação, eu gostaria de fazer o seguinte. Vamos ver, eu vou colocar aqui na tela depois, o pessoal vai me ajudar, vão colocar alguns textos para mostrar. Esses textos vão mostrar para a gente que vale a pena a gente crer em Deus, vai nos lembrar disso. São textos maravilhosos que prometem para nós que nós devemos confiar piamente em Deus e somente nele, amém? Mas eu gostaria, antes de ler esses textos, fazer uma leitura breve aqui, só de um trecho, do seguinte, o que fala a escritora Ellen White sobre confiança em Deus. Olha o que ela fala no livro Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 29, olha o que ela fala sobre confiar em Deus. Ela fala de dependência e independência em Deus. E fala assim, dependência de Deus, não do homem. Absoluta dependência de Deus, não pode ser parcial, tem que ser absoluta, né, confiança em Deus. Deus quer que cada alma, por quem Cristo morreu, se torne uma parte da vinha, ligado com o tronco original. E dele extraia a nutrição. Então ela está dizendo aqui que ela gostaria que todos fossem ligados nessa videira e que extraísse a seiva, que extraísse alimento dele, que é o nosso Deus. E o nosso Deus promete que quem está ligado nele dá bons frutos, amém? Então a gente tem que estar ligado nessa vinha verdadeira, e aí a gente vai dar bons frutos na sua missão aqui na terra, amém? Isso nos diz então Ellen White. Agora eu vou pedir, por gentileza, que meus amigos lá atrás me ajudem aí com os textos, e nós vamos fazer o seguinte, nós temos uns textos aqui. O primeiro texto que eu gostaria que colocasse na tela é Salmo 125, versículo 1. Vamos ler esse texto? Salmo 125, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, ó.
Todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno ou em Deus são inabaláveis como o monte de Sião. Olha que promessa interessante. Você deposita a sua confiança em Deus e você vai ser inabalável como o monte de Sião. Esse é um dos textos que eu quero chamar a sua atenção. Agora, mais algumas razões para a gente confiar em Deus. Deus tem poder. Vamos ler Isaías 26, 4. Confia para sempre no Senhor, pois o eterno somente Yahvé, o Senhor, é a rocha que vive eternamente. Esse é o nosso Deus verdadeiro, né? Agora, Ele nunca nos abandona, esse Deus que a gente confia nele. Veja que interessante o que diz Salmo capítulo 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Olha que promessa interessante. A gente se liga em Deus, Ele nunca nos abandona. Amém? Nós vamos falar de confiança e a gente não confia em quem a gente não conhece, não é verdade? Então nós que estamos conhecendo constantemente o caráter do nosso Deus e sabendo que Ele é verdadeiro, então é nele que a gente vai confiar. Amém? Um outro texto que diz assim, que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Então, Deus tem poder, nunca nos abandona, e agora, Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz que Ele cuida de todos nós. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Então, Deus é escudo para quem confia totalmente nele. Então, Deus cuida de nós. E agora, mais dois só. Deus endireita a nossa vida. A nossa vida, nós vivemos nesse mundo e os poréns da vida, de repente, tiram a gente do trilho, tiram a gente do foco. E Deus vem, através do Espírito Santo, e diz para a gente que a gente saiu da rota e endireita a nossa vida. Então, o texto que diz que Ele endireita a nossa vida é Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Olha que maravilha de texto. Está dizendo assim, não confia só na força do seu braço, no conhecimento, no estudo que você fez, na faculdade, no doutorado, no mestrado. Não, confia em Deus. Então eu vou ler de novo esse versículo, porque esse versículo é lindo. Confia no Senhor de todo o teu coração, não é de qualquer maneira, de todo o teu coração. Amém? E não te apoies no teu entendimento. Que esse versículo faça a diferença na nossa vida. Amém? E agora o último, diz que o nosso Deus é um Deus fiel. Ele é fiel. E aí, onde está escrito isso, é no Salmo 33, versículo 4. Vamos ler? Diz assim: porque a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que realiza. A palavra dele é verdadeira, e Ele é fiel em tudo o que realiza. Eu conheci esse Deus há muito tempo atrás. Eu já contei aqui que eu conheci, comecei a andar com ele, depois larguei ele, fiquei 25 anos fora dele, e mesmo assim ele me amava, ele me trouxe de novo, e agora eu estou para fazer 25 anos que eu ando com ele. O mesmo tempo que eu tive fora. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu falei, quando eu não era adventista, quando eu não era adventista, eu fui batizado numa igreja por imersão, e aí eu falei assim para Deus, eu estava voltando para Deus, depois de 25 anos, eu falei para Deus assim, eles falaram que podia, se alguém tivesse algo para falar, podia falar. Eu pedi o microfone e falei assim, eu quero aqui publicamente falar com Deus. E eu quero dizer o seguinte, Deus, eu fiquei 25 anos longe do Senhor, e agora estou voltando. Não quero te largar por nada nesse mundo, mas eu quero que o Senhor me dê, pela sua graça, mais 25 anos de vida, para que eu possa fazer aquilo que eu não fiz, quando eu fui meio frouxo lá atrás e larguei o Senhor. Fiz esse trato com Deus. Passou um tempo, aí um dia numa conversa com a minha esposa, ela chegou para mim e falou assim, eu acho que você pediu errado. O quê? Aqueles 25 anos. Aí eu já me toquei logo de cara que eu podia ter pedido diferente para Deus, Aí eu fui para Deus e pedi para Ele consertar esse pedido, sabe?
né? Pedi perdão para ele. Falei, Deus, eu acho que eu podia pedir diferente. Eu pedi para o Senhor me dar, eu fiquei 25 anos longe do Senhor, pedi 25 anos a mais para me fazer aquilo que eu não fiz quando eu poderia ter feito, que era jovem, inclusive, né? E agora eu estou pedindo mais 25 anos. Eu vou fazer o seguinte, ó, os 25 anos está de pé esse trato aí, mas se eu quiser me dar 26, 27, 28, 30, eu recebo. Eu sou um bom recebedor, né? E aí, ele está indo, já está chegando nos 25. Eu espero viver muito mais, né? Mas se também chegar com 25, ele passar a régua na minha conta e falar que meu tempo acabou, ele continua sendo Deus na minha vida e eu vou morar com ele do mesmo jeito. Mas se ele me der alguns anos a mais, eu quero, na verdade, fazer aquilo que eu não fiz, porque eu tive um chamado quando jovem para ir para a universidade, para fazer teologia, e eu fui frouxo e não fui. Aí agora, depois de velho, ele me bota no caminho de novo, aí eu venho para um ministério que tem uma missão extraordinária, e eu começo a me envolver com ela e estou caminhando. E ele está me dando esses anos aí que eu pedi para ele, e eu estou feliz da vida. E com saúde, né? Isso é que importa. Amém? Muito bem. Então, esse é o nosso Deus, ele é um Deus fiel. E nós vamos pregar sobre confiança. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e que o pessoal projetasse para mim, por gentileza, o seguinte, esse texto aqui, ó. Mateus, vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus 7, versículo 24 a 27. Muito bem, vamos acompanhar comigo essa leitura. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. O seguinte, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Vamos parar por aqui. Olha só, que interessante. Nós estamos falando aqui de duas casas construídas. Uma casa construída na rocha e outra construída sobre a areia. Vamos comparar a nossa vida com essa construção. Se você constrói a sua vida cristã, alicerçada, ou com alicerce naquele que é o Deus Todo-Poderoso, vem o vento, tanto que o vento e a chuva e a tempestade, ela veio tanto para aquele que construiu a casa sobre a rocha, e veio sobre aquele que construiu a casa na areia. E vejam a diferença, a casa que estava na rocha subsistiu, não caiu. Mas a mesma chuva que caiu derrubou aquela casa que estava construída sobre a areia. Então a palavra de Deus, eu não li esse versículo, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que é insensato, aquele que constrói sobre a areia, é aquele que é que nem a onda do mar. A onda do mar vem, ele vai. Se ela vai para o outro lado, ele vai também. Então ele acompanha a onda, sabe? Ele não se firma na rocha. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ter uma fé inabalável nesse Deus que nós vamos pregar sobre confiança nele, para que a gente não seja levado que nem a onda para um lado, para o outro, sobre as coisas que vão acontecendo, as mudanças, a moda, alguma coisa assim, e a gente seja levado e assim de maneira ruim. Nós temos que crer nesse Deus e estarmos firmados para a nossa casa, para essa chuva, essa tempestade, que são os problemas do dia a dia que nos aflige, e são muitos os problemas, estamos aí vivendo um problema mundial que está afligindo muita gente e nos preocupando, e nós estamos confiantes em Deus de que Ele está no controle de tudo. Vamos tomar cuidado com as notícias falsas, porque isso existe bastante, para a gente não ficar mais alarmado do que deve, e vamos nos certificar de que as notícias são verdadeiras realmente, para a gente poder se preocupar de verdade com aquilo que é verdade, Porque existe gente maldosa que vai, quando começar, e já começou a publicar coisas, de repente, quando o assunto é assim interessante, que diz respeito a todo mundo, publica coisas que não são verdade, e a gente fica preocupado sem estar. A preocupação pode existir, mas não precisa ser daquela forma exacerbada, pode ser uma preocupação normal, mas não assim ao extremo, porque as notícias de repente podem ser falsas, Então,
nós aproveitando, já foi falado aqui, mas lembrando, a Igreja Adventista, a direção está mandando comunicados e tal, e vai nos comunicando à medida que, de repente, mude alguma orientação e a gente vai repassando para todos. Amém? Mas até o momento, nós estamos tranquilos e confiantes em Deus, que tudo vai dar certo. Amém? Muito bem, então, nós falamos aqui de duas casas que, com certeza, pode representar a nossa vida, e a nossa vida tem que estar alicerçada na rocha. Muito bem. Então, nós vivemos tempos difíceis, é verdade ou não é? Tempos difíceis. Nós vivemos o tempo do fim. O tempo do fim. E a lição dessa semana, né, que nós estudamos na Escola Sabatina, ela veio discorrendo sobre, com certeza, continuando sobre Daniel. O que acontece? No final, na recapitulação da lição, o título dizia assim: da batalha à vitória, porque estava acontecendo uma batalha lá e Deus deu vitória, não deu para o povo de Israel? Então, essa confiança nós temos que ter em Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo um tempo de angústia, mas, um tempo tribuloso, mas nós temos que confiar em Deus, que o nosso Deus está conosco, porque assim como ele prometeu lá na época de Daniel, que foi apertando o cerco, e o próprio Deus veio para livrar o povo, né? E para falar com Daniel, o próprio Deus diz que quando a coisa ficar feia mesmo, é Ele que vem e vai nos livrar de tudo isso. Essa é a confiança que a gente tem nesse Deus que a gente confia. Eu disse que a gente não confia em quem a gente não conhece. Na vida secular, confiar em alguém está difícil, não está? Muitas vezes. Como é que a gente confia em alguém? A gente tem que se relacionar com essa pessoa, ver qual é o caráter dele, ver se ele cumpre aquilo que fala, e a gente começa a dar crédito para ele, não é verdade? Você marca um horário com uma pessoa 8 horas, ele chega 10 para as 8, opa, beleza, esse camarada é confiável. Agora, se de repente ele chega mais tarde, puxa vida, acho que eu não posso confiar, porque a hora que eu marcar um horário, ele vai pisar na bola e não vai chegar no horário certo, né? Então, você começa a dar crédito a uma pessoa, a confiar nessa pessoa, quando ele vai demonstrando para você que ele merece esse crédito, né? Eu acho até, não ia falar isso, mas me lembrei agora, é o seguinte, eu acho até que no casamento é assim, né? A gente conhece alguém, começa a namorar, aí vai conhecendo essa pessoa, vai dando crédito, vai confiando, daqui a pouco você quer ficar noivo, daqui a pouco você quer casar com essa pessoa, porque casou tudo direitinho, não é verdade? E aí você vai viver com essa pessoa, e você vai confiar mais ainda, porque você vai viver com ela todos os dias da sua vida, e você vai conhecer essa pessoa para valer, e aí você vai confiar nessa pessoa, né? Eu sei que a gente é falho, a gente é limitado, e mesmo a gente acaba falhando algumas vezes, né? Mas a gente pede perdão para a esposa e vamos em frente, né? Certo? Mas a gente se esforça para acertar, mas às vezes a gente erra o pé. Então, olha só, nós temos que ter paz. Nós estamos vivendo um tempo tribuloso, estou dizendo que a nossa vida tem que ser firmada na rocha, mas nós temos que ter paz em meio a toda essa tribulação, não é verdade? Então, olha só, nós temos que ter paz, e paz, que eu estou falando que a gente tem que ter, não é... Paz é a presença de Deus, e não a ausência ou isenção de problema. Amém? Nós vamos ter paz em Deus, apesar dos problemas. Estamos passando por problema? Vamos ter paz em Deus, porque Ele está conosco. Eu li vários versículos ali que falou para a gente o seguinte, demonstrou e nos lembrou que a gente tem que confiar nesse Deus, e tem tudo para confiar nele, e Ele é alguém que realmente tem um currículo excepcional, né? A gente vai ler a Bíblia, a gente vê a atuação de Deus constantemente. E aí, se a gente fosse viver só daquilo do passado, era algo assim do passado, mas agora a gente pode dizer que a gente lê a Bíblia, vê a atuação de Deus lá naquele tempo passado, mas agora, todos nós que estamos aqui, temos um testemunho também. A gente fala dos homens de Deus do passado, ou da atuação de Deus no passado, e agora a gente poderia falar, cada um aqui falar o seu nome e falar assim, ó, eu sou testemunha do que Deus fez na minha vida. E você também. Então, o Deus que agiu lá no passado, esse Deus onde a gente é firmado, né, nele, e está ligado nele, ele agiu lá no passado e está agindo agora, e vai continuar agindo em nome de Jesus. Amém? Então, nós somos testemunhas agora nesse momento. Se a gente está aqui, é porque a gente creu nesse Deus e continua crendo, e Ele está cuidando de todos nós, nos mínimos detalhes da nossa vida. Amém? Por falar em detalhes, a pregação não é sobre isso, mas detalhe assim, quando eu falo detalhe, eu quero dar um exemplo de detalhe para valer mesmo. Olha só, não é sobre isso mesmo que eu vou falar, sabe? Não vou falar de grana, não, de dízimo, de oferta, mas é o seguinte, vou dar um exemplo de uma pessoa. A gente ficou sem carro na minha casa uma vez, um tempo,
E aí tinha gente que dava carona para a gente. Falava assim, não, eu passo na tua casa, levo você para a igreja, e tá uns irmãos abençoados, sabe? Né? E aí, o que Soraya fazia? A gente ia de 11 para a igreja, a passagem, vamos supor que na época era R$2. Ela tirava 20 centavos daqueles R$2 para dar de dízimo, porque aquele dinheiro voltou para nós. A gente ia gastar com passagem, o dinheiro voltou para o bolso, maravilha para nós, né? Ganhamos carona. Ela tirava moeda, ia guardando tudo aquilo. Fidelidade a Deus. Eu falei uma vez aqui, uma vez passada aí, que eu venci as dívidas. Eu não venci por acaso, foi fidelidade a Deus e muita oração e discernimento, sabedoria para poder cuidar das coisas que Deus coloca na nossa vida. Amém? Mordomia. Muito bem, vamos continuar. Então eu disse que nós temos que ter paz, e paz é a presença de Deus, amém? Muito bem, em 1 João, não precisa colocar agora esse texto, mas 1 João 5,4 diz assim, ó, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é firmado no Senhor tem essa fé, e não larga a mão dessa fé, por coisa nenhuma, amém? E aí um outro texto, e Jesus fala aqui, continuando, ele diz que ele venceu o mundo e que eu também vou vencer. E agora, em João 16,33, ele diz assim, ó, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz que a fé que vence o mundo, então essa fé tem que ser inabalável no nosso Deus, amém? Quais as atitudes de quem de fato crê? Olha a pergunta, quais as atitudes fundamentais de quem de fato crê que Deus tem a saída, que Ele tem a solução, que Ele tem a resposta? Qual é a atitude de alguém que pensa assim, que crê que Ele tem a resposta, que Ele tem a saída? Né? Qual é a atitude? A atitude é o seguinte, aquele que confia em Deus, crê nessa promessa aqui, ó, Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está falando para mim e para você. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que palavra maravilhosa. Então a gente confia em Deus e a gente que confia em Deus tem que confiar nessa palavra aqui. Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus, mas Ele sabe o que é melhor para nós. A primeira atitude de quem crê em Deus é o seguinte, você precisa ser cheio de esperança. Quem crê em Deus tem que ter muita esperança. Esperança. É o que a gente prega aqui, né? E aí, Pedro em sua primeira epístola, né? 1 Pedro, versículo 2, se quiser colocar, pode colocar por gentileza. 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, ó, versículo 2, desculpa, 1 Pedro, versículo 2, diz assim, bendito, 1 Pedro 2, põe o versículo 1 por gentileza. Não. Eu vou ler o texto aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Isso é Pedro falando. Pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Então, é esse Deus que a gente confia, a gente tem esperança nele, né? Em mais ninguém. Amém? Muito bem. Esperança é um pilar da vida cristã. Por quê? Porque 1 Coríntios, esse você pode colocar por gentileza, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim, ó, sendo assim, permanece até o momento esses três, a fé, a esperança aí, ó, esperança e o amor, contudo o maior deles é o amor, a esperança está fazendo parte desse tripé aí, então nós precisamos exercer a nossa esperança, sempre, sempre, a esperança é que nos move, a nossa fé e nossa esperança. Segunda atitude de quem tem esperança, você precisa ter paciência. Paciência. Aquele que espera tem que ter paciência, senão ele começa a ficar agoniado. A coisa não aconteceu, ele pediu algo para Deus e Deus não fez ainda, e aí ele fica agoniado e de repente até passa a culpar Deus. Deus, o Senhor não esqueceu de mim, o Senhor não lembra mais de mim, né? Então tem que ter paciência. Muito bem. A gente não pode ser,
E Romanos, na verdade, vamos ler um texto da paciência, Romanos 8, 25, por gentileza, para poder nos ajudar a ter mais esperança. Se esperamos o que não vemos, aqui está uma outra versão, se esperamos por algo que ainda não podemos, tem versão que fala por algo que não vemos ainda, né? Com paciência o aguardamos. Fé, exercer a fé, é você pedir algo para Deus que você não tem ainda, concorda? Se você pede algo que você já tem, não é fé, mas já tem. Não precisa exercer fé porque você já alcançou. Então é aquilo que você não tem, então você vai exercendo. Então você tem que ter paciência. Você pede para Deus e aguarda. Aí no tempo certo Deus vai fazer. Tem coisa que eu, com a idade que eu tenho, pedi para Deus. Deus não fez ainda. Por quê? Eu não sei. De repente não é bom para mim, no momento. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida. Se Ele fizer, eu vou dar pirueta de alegria, porque são os pedidos bacanas que eu fiz para Ele. Quer dizer, se Ele fizer, eu vou ficar feliz. Mas se Ele não fizer, eu não vou perder o céu, não. Né? Depois Ele vai dizer, não fiz aquilo por você porque não era a hora. Ou senão, de repente, ia acontecer isso e isso. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Muito bem. Então, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Terceira atitude, de quem espera, de quem tem esperança, você não deve ser precipitado. Isso só eu já fui precipitado na vida, acho que você não, né? Você nunca agiu assim não, né? Precipitado? Quem age precipitadamente erra. Tem um ditado que as mães falavam que é o seguinte, a mãe está fazendo alguma coisa para comer, eu lembro disso, e você queria comer. Ela falou assim, olha, quem tem pressa come cru, não está pronto ainda. Né? Então, se você pegasse alguma coisa para comer, de repente você ia comer cru, não estava cozido, não estava pronta a comida para comer. Né? Então, nós não podemos ser precipitados. Então, quem pede para Deus algo e tem esperança, e espera, e tem paciência, não pode ser precipitado. Quando você precipita, você está dizendo, sabe o que para Deus? E Deus, é o seguinte, o Senhor demorou, eu fui lá, tomei uma providência e dei uma ajeitadinha e ajudei o Senhor. Mas aí você faz isso e dá errado. E aí? Né? Então a gente não precisa ajudar Deus assim não, a gente precisa confiar nele e esperar com paciência que Ele vai fazer no tempo certo o melhor para nós. E Deus nos surpreende, quando a gente pede algo para Ele, Ele sempre faz o melhor. Ele faz de repente aquilo, eu já recebi bênção assim, e eu falo, puxa Deus, eu pedi algo, o Senhor fez melhor ainda, ficou mais chique o negócio, né? Porque é o nosso Deus. E Ele faz isso por nós, amém? E eu quero que você continue crendo nisso também. Então nós não podemos ser precipitados. Agora, é difícil a pessoa não ser precipitada, por quê? Uma pergunta, como saber se está na hora de tomar uma atitude ou se está na hora de esperar? Né? Porque também a gente tem que saber a hora certa. Se você tem que fazer a sua parte, você vai ter que fazer. E você tem que saber que está na hora de você fazer a sua parte. Eu disse que a gente não precisa ajudar Deus. Mas lembra quando Ele ressuscitou Lázaro? O mesmo Deus que chegou lá e mandou Lázaro sair para fora, e Lázaro já estava 4 dias lá, todo enfaixado, já morto, já em decomposição, e ele saiu e reviveu. O mesmo Deus que fez isso, eu creio que Deus tinha poder também para chegar lá, olhar para aquela pedra grande e falar assim, pedra, abre aí, rola aí sozinha mesmo. Ele tinha poder para fazer isso. Tinha ou não tinha? Mas não, ele falou o quê? Na sua palavra, tirai a pedra. Quem é que tirou a pedra? Não foi ele, alguém foi lá e ajudou a tirar a pedra. E não foi uma pessoa só. Então, a nossa parte nós temos que fazer. Então, nós temos que perguntar, Deus, eu não quero te ajudar, mas o que eu, como mortal, posso fazer? Você pode agir. Outro exemplo didático, você está pedindo para Deus um emprego e você não distribui currículo, como é que você vai arrumar um emprego? Vai aparecer um anjo na tua porta e falar assim, olha, a empresa lá no Unileste, no Uninorte, está precisando de gente, vai lá, leva o currículo. Você tem que sair entregando currículo, gastando sola de sapato, né? Porque você para o carro às vezes no lugar e sai nas portas das empresas. E aí, pede para Deus, Deus, que alguma porta dessa se abra, ou que for melhor para mim, que eu sou servo do Senhor, e pede assim, né? Porque de repente abre várias portas, você tem até que escolher, sabe? Aí você vai escolher o quê? Aquela que é melhor, que Deus colocou para você. Mas você tem que fazer a sua parte. Outro exemplo didático, o camarada está doido para namorar, né? E aí de repente ele não presta atenção na dona que está do lado dele, que está piscando para ele nem olha para o lado, ele tem que olhar para o lado, porque senão a dona está ali, ó, Deus colocou ela ali, ele fala, Deus manda uma serva do Senhor para mim, e papapá, ele tem que ficar ligado, ele está procurando, não está? Então ele tem que ficar ligado, certo? Aí ele vai arrumar uma namorada logo logo, ou um namorado, mas ele tem que fazer a parte dele, não é verdade? E aí pede para Deus, que Deus vai te dar uma serva de Deus aí, que vai ser chique o negócio, tá bom? Muito bem.
1 Coríntios 14, 33, pode colocar para nós, por favor? Ó, tem uma versão que fala que Deus não é Deus de confusão. Essa versão fala um pouquinho diferente, ó. Porquanto Deus não é Deus de desordem ou de confusão, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Ou seja, se nós confiamos nesse Deus, e estamos confiando piamente, nós estamos alicerçados nessa rocha, estamos pedindo algo para Ele, confiante, Ele vai nos abençoar, e Ele não é Deus de confusão, Ele não vai te dar uma bênção e vai te dar algo que vai te trazer um desprazer tremendo ou coisa parecida, não. Então Ele está dando sabedoria para a gente, está ensinando sabedoria. Você vai tentar algo e não conseguiu, não deu certo. Aí você tenta de novo, não deu certo. Você tenta de novo, já tentou demais, né? 3 vezes, aí fala, rapaz, acho que esse negócio não é para mim não. Eu vou voltar, vou repensar, vou falar com Deus de novo e vou ver se é para mim voltar. Porque você está tentando, está dando errado, está tentando, Deus não é Deus de confusão. Aí tem gente que pergunta para mim, acho que eu já falei isso aqui, como é que é a voz de Deus? Você fala que Deus fala com a gente, como é que Deus fala? É uma voz de trovão? É uma voz assim suave? Como é que Deus fala? O Espírito Santo vai falar no seu coração, sabe como? Você foi fazer algo, não deu errado, você foi fazer, deu errado, volta, refaz os pensamentos, as estratégias, e depois, se for para você voltar, você volta. Sabe quando você sabe que é para você? Você sente paz no coração, não sente aquele negócio ardendo no estômago, que parece que tem que tomar até um negócio porque está dando uma azia, sabe? Então não, vai correr tudo bem, não tem problema na minha vida e na sua vida que você já foi resolver, pediu para Deus, foi lá, resolveu tudo tranquilo, sossegado, rapidinho, mas já não teve problema que enroscou, que a coisa ficou tão difícil de resolver, você fala, meu Deus, eu já passou a manhã toda e não consegui resolver, agora de tarde eu tenho que resolver de novo. Eu tive um problema esses dias aí, dessa semana. Fui esperar um bombeiro para fazer uma vistoria numa obra, numa empresa aí que precisava de uma liberação, aí o bombeiro vai, fiquei lá de plantão, de manhã ele não fala que hora que vai, né? Aí ele não foi, fiquei o dia inteiro lá sem fazer nada, esperando o bombeiro, ele não foi. Aí no outro dia, vem amanhã, eu falei, então amanhã eu venho. Aí fiquei lá, ele foi 3 horas da tarde. E para mim era que era uma tribulação, cheio de coisa para fazer, né? Mas aí ele não dizia que dia que ia, eu fiquei em paz, tranquilo. Falei, não, ele vai vir, hoje é sexta-feira, o camarada vai fazer festa na sexta de noite, sábado, ele tem que vir hoje. Aí eu falei, hoje ele vem. Aí ele foi. Mas eu não fiquei tribuloso por causa disso não, mas eu fiquei chateado, falei, puxa, 2 dias eu fiquei aqui agora por causa desse cara, né? Mas deu tudo certo, né? Mas tem coisa que vai bem, tem coisa que enrosca um pouquinho, aí você fica firme em Deus e Deus vai te dando a vitória, amém? Colossenses 3,15, Colossenses 3,15, diz assim na primeira parte, ó, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz dos vossos corações. Ou seja, você está confiando em Deus, ele é que vai, o juiz quando apita, quem está lá no jogo não aceita o que ele falou, e se é falta, se é pênalti, é pênalti. Então o nosso Deus é que está no controle de tudo. Se ele chegou e apitou, falou assim, não é assim não, faz assim, você tem que obedecer, ele é Senhor e nós somos servos, amém? Então que ele seja o árbitro da sua vida. Terminando, quarta atitude de quem tem esperança, você não deve murmurar, isso é coisa séria. A pessoa está esperando algo de Deus e está demorando chegar, presta atenção nessa última recomendação, e aí a gente fica falando, olha Deus, não sei, acho que o Senhor esqueceu de mim, passou tanto tempo, olha lá, o Senhor abençoou o irmão que chegou ontem aqui na igreja, eu já estou aqui há tanto tempo caminhando com o Senhor, e o Senhor não fez para mim? Né? Você não tem que fazer essas comparações. Se você começa a murmurar, sabe o que é murmuração? É pecado, porque você murmurando, você está achando que Deus não é capaz de fazer aquilo que você pediu, sabia? Né? Você está duvidando dele, não é verdade? Tem um personagem lá na Bíblia que quis dar uma ajudinha para Deus e não se deu muito bem não, né? Abraão, por exemplo, você vai ser pai, passou vários anos e nada do filho chegar. Aí a mulher dele chegou e deu uma dica para ele, falou assim, olha, acho que esse filho não é para nós não, você é velhinho, eu sou estéril, esse filho que Deus falou que é para nós, não é não. Aí mandou ele deitar com a serva, que naquele tempo podia, né? Certo? Hoje não. Aí deitou com a serva, teve um filho, pronto. Esses 2 filhos, Isaac e Ismael, 2 nações que brigam até hoje, né? Coisa feia, foi ajudar Deus, não dá certo esse negócio, né? Então nós não podemos murmurar quando estamos esperando a bênção, tem que ficar firme, Senhor, o Senhor não fez ainda porque o Senhor está, né, preparando o melhor para mim. Aquele lance que eu falei da jovem para casar, do jovem para casar, se está demorando um pouquinho, né, eu já até falei para algum irmão aqui, o seguinte, Deus está preparando o melhor, se demorar, está preparando a melhor mulher para você, o melhor homem para você.
Então espere em Deus, espera firme, que Ele vai mostrar para você quem é, entendeu? Se estiver demorando muito. É assim que a gente tem que ir pensando, para não murmurar, certo? Muito bem. Última atitude de quem confia nesse Deus e tem que confiar nesse Deus. Quinta atitude de quem tem esperança. Você tem que controlar a ansiedade. É fácil controlar isso? Não, né? E qual é a receita para uma ansiedade exacerbada, demais da conta? Tem receita para isso? Será que Deus dá? Dá. Filipenses 4:6, para a gente terminar. Filipenses 4:6. Diz assim, eu vou ler na minha versão, e vocês podem acompanhar. Não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça. Olha que recomendação interessante. Quando você está esperando alguma coisa de Deus, você tem que esperar com orações e ações de graça. Você agradece a Deus por aquilo que você não tem ainda. Você fala, Deus, eu estou pedindo um emprego, mas eu agradeço o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir uma porta de emprego excelente para mim. Eu já me vejo trabalhando naquela empresa. Né? É assim. Você está agradecendo, está sendo grato antes de ter aquele emprego. Aí Deus vai abrir a porta e depois sim, aí você vai, né? Vai chorar de alegria, vai ficar feliz porque conseguiu. Né? Mas você tem que esperar com orações e súplicas e com ação de graça. Né? E aí, para finalizar de vez, é o seguinte, como é que a gente trabalha com essa, e é o último texto, como é que a gente trabalha com essa ansiedade que às vezes parece ser exacerbada? Porque todos nós temos algum grau de ansiedade, né? Fica esperando, fica ansioso e tal. E a ansiedade é uma coisa muito séria, a gente fica ansioso às vezes por coisa que, às vezes não, a maioria das vezes por coisa que não aconteceu ainda. Olha que coisa louca. Sei lá, o irmão olhou meio feio para mim, será que ele não gostou de mim? Será que a minha roupa não está legal? Será que não sei o quê? Ele olhou para você só por olhar, e a pessoa está ansiosa. Amanhã não sei o que vai acontecer, tem um negócio para resolver, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que não sei o quê, e fica hoje quase que morrendo antes de chegar o dia. Quando chegar você resolve, você vai ver se está difícil resolver, se não está, vai pedir orientação para Deus e vai conseguir resolver. Mas não fica com aquela ansiedade que no dia anterior quase que você morre do coração, porque vai resolver um problema amanhã. Você vai orar a Deus e falar, Deus, eu já fiz a minha... A Bíblia fala o seguinte, que quando você fez toda a sua parte como humano, você tem que dormir, ficar sossegado e esperar em Deus. Alguém chegou para Deus uma vez, para Jesus, e perguntou assim, a que é comparado o reino dos céus? Aí ele falou assim, ao agricultor. O agricultor prepara a terra, ele prepara as covas, ele vem, semeia a semente, ele cobre a cova e ele vai fazer o quê? Ele vai levantar de madrugada falando assim, será que aquela sementinha nasceu? Eu vou lá abrir para ver se nasceu. Não, ele vai matar aquela semente. Sabe o que ele faz? Dorme. Porque quem vai fazer florescer aquele fruto vai ser Deus, não é ele. O resto agora é com Deus, mas ele fez a parte dele. É assim que nós temos que agir. Amém? Então, para finalizar, como é que eu faço com essa ansiedade, que é um mal que muita gente sofre com isso, né? Uns mais, outros menos. Como é que a gente faz? A gente tem que lançar essa ansiedade para Deus, para Ele cuidar. Vamos ler o último texto, 1 Pedro 5,17. 5,7, por favor. 5,7. Como é que a gente faz? Deus fala assim, lança sobre mim a sua ansiedade. Você não vai lançar assim, jogar assim, né? Não, você vai fazer assim, ó. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está aqui e eu estou aqui hoje, não é porque Deus cuidou de mim e de você? Em todas as áreas da nossa vida, Ele cuidou de mim e de você e está continuando a cuidar e vai continuar a cuidar daqui para frente, né? Então, é nele que a gente confia, então eu vou lançar a minha ansiedade a Ele. Assim como Ele também recomenda que alguns pensamentos ruins que vêm na nossa mente, às vezes, que é um pensamento que você vê que não é pensamento de Deus, e vê um pensamento meio errado e tal, você lança para quem? Deus, leva cativo, a palavra de Deus fala assim, leva cativo esse pensamento não é do Senhor não, está fazendo mal para mim, e Deus faz sumir aquele pensamento da tua ideia, da tua cabeça, né? E você vai pensar coisas boas, amém? Quando alguém vem contar alguma coisa para você, você sente que a coisa que está contando não está te trazendo paz, está trazendo um negócio meio estranho, sabe? Quer ver exemplo disso? Quando alguém vai falar de alguém, eu não deixo ninguém falar de ninguém perto de mim, não. Já corta a onda logo, eu tenho um negócio para fazer, daqui a pouco eu volto, beleza? E já sai fora, porque ele vai falar de alguém, né? Falar mal de alguém.
Começa a falar, quem já ouviu isso aí, o cara começa a falar mal de alguém, começa a te dar, eu começo a me sentir mal. Começa a dar um negócio, falando, meu Deus do céu, o que ele está falando dessa pessoa? E não, então eu já sei, eu saio fora de conversa assim. Isso é sabedoria, amém? Então você lança sobre Deus a sua ansiedade. Eu disse que nós firmamos, eu termino agora. A sua vida tem que estar firmada na rocha. E a sua casa, a sua vida vai subsistir. Vai ficar firme até Jesus voltar, amém? E aí você lança esses problemas, essas ansiedades em Deus e pede socorro para Ele, que Ele vai te socorrer, amém? Muito bem, que esses ensinamentos de hoje, que não foram meus, foram da palavra de Deus, que fique no nosso coração durante toda essa semana, que germine, que dê fruto no tempo certo, porque eu fiz algo que todo mundo conhece aqui, eu falei de coisas que todo mundo já escutou várias vezes falar disso, confiança em Deus. Eu disse que a gente não confia em quem a gente não conhece, mas a gente conhece Deus, Ele tem cuidado da gente até hoje, eu conheço Deus sim, né? Ele que me trouxe para Ele de novo, depois daqueles 25 anos, eu conheço esse Deus, Ele que me resgatou, outra pessoa não conseguia me resgatar não, muita gente falava, garoto, você está no caminho errado, não, está tudo bem para mim, mas o dia que Deus foi lá e trouxe para valer, né? Continuo pecador, continuo tendo problema, muitos problemas, mas estou com Deus, isso é o que vale, estou firmado na rocha, né? Parece que a gente vai cair, mas a gente não cai não, a gente fica de pé, pela graça de Deus, amém? Vamos orar pedindo que essa graça esteja sobre a nossa vida e continue nos sustentando? Então fique de pé e vamos orar a Deus para terminar o nosso culto. Eu não vou lá na frente cumprimentar vocês, porque a ordem, principalmente, eu faço parte do grupo de risco, né? Tenho 67 anos, brincadeira, eu estou bem de saúde, né? Mas não vou cumprimentar vocês por questão de segurança, ainda mais que eu trabalho com isso, então eu já cumprimento vocês aqui de coração, muito bom ter vocês aqui, que vocês tenham uma ótima semana e que Deus continue sendo a rocha da sua vida, amém? Vamos orar com fé? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estudamos aqui sobre a sua palavra, e nós gostaríamos que essa palavra fosse viva na nossa vida, nós gostaríamos que o Senhor continuasse cuidando de nós a partir desse momento, nos momentos difíceis, Pai querido, que nós possamos confiar piamente no Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas, o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, o Deus que vai aonde nós não podemos ir, e o Senhor está no controle. Então que o Senhor esteja no controle da vida de cada irmão e cada irmã que está aqui nesta manhã, dando uma semana abençoada, Pai sereno, uma semana de bênção, uma semana de realizações, e que as suas vidas estejam alicerçadas no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã e por estarmos aqui na sua casa. Eu creio que, assim como eu, todos estão felizes por ter vindo à sua casa nesta manhã. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos.